E aí, pessoal, bem-vindos a mais uma análise nossa. Hoje a gente vai dar um mergulho fascinante numa crise demográfica super confusa, bagunçada e totalmente sem verniz, que marcou o século XVI no Brasil colonial. A gente costuma pensar na fundação de um país como um processo grandioso, super bem planejado, sabe? Mas a história que os documentos mostram é bem diferente. É, na verdade, uma história de sobrevivência, de choque cultural e de um verdadeiro pânico moral que tirou o sono de muita autoridade europeia. E para vocês entenderem exatamente o nível de desespero da época, a gente precisa olhar para um pedido oficial que hoje em dia soa completamente absurdo. Então, vamos direto ao ponto aqui. Essa citação histórica, que é um escândalo por si só, dita o tom de toda a nossa narrativa de hoje. Esse é o Padre Manuel da Nóbrega, um dos principais líderes religiosos que vieram para o Brasil, literalmente implorando para a corte portuguesa mandar mulheres para cá. E a urgência era tanta, mas tanta, que ele diz que não importa nem um pouco o passado delas. Podiam ser erradas, pecadoras, não interessava. O simples fato de serem mulheres europeias já era garantia de que todas arranjariam marido super rápido nessa terra gigante. Mas a pergunta que fica é: por que um padre estaria disposto simplesmente ignorar a moralidade dessas mulheres? Bom, para entender isso, a gente precisa olhar para o cenário que ele encontrou quando chegou aqui. Seção 1. O choque de realidade. Uma colônia sem mulheres. Pensa comigo, os primeiros navios europeus não trouxeram famílias bonitinhas. Eles trouxeram soldados, aventureiros, criminosos exilados e um ou outro nobre. Ou seja, era uma colônia povoada quase que 100% por homens europeus solitários em um ambiente totalmente desconhecido. Dá só uma olhada nessa tabela com os perigos que ameaçavam destruir essas colônias logo de cara. A gente tinha uma desmoralização absurda e falta de ordem, principalmente em lugares como o Espírito Santo e a Bahia. Tinha também muita insubordinação, puxada pela quantidade imensa de degredados, os criminosos que Portugal mandava para cá, e, claro, a pressão constante das expedições francesas. Mas o detalhe crucial que piorava todos esses problemas silenciosamente era a falta severa de mulheres europeias. Sem aquela estrutura familiar tradicional para segurar a onda desses homens, a disciplina simplesmente derretia. E sem essa âncora europeia, o que aconteceu foi supernatural. Os colonizadores europeus, isolados de tudo, começaram a adotar rapidamente a cultura indígena local e os seus utensílios para poder sobreviver. Foi uma questão puramente prática. Eles passaram a usar canoas para navegar, redes para dormir, aprenderam as técnicas de caça, de pesca e até preparar comida nativa. Eles mergulharam no modo de vida de quem já dominava aquela terra. Era adaptar ou morrer, literalmente. Seção 2. Escândalos e desvios morais. Acontece que essa assimilação toda gerou um atrito gigantesco. E é aqui que a gente entra na fase mais caótica da nossa história, a crise de conduta severa que causou um verdadeiro pânico moral lá na Igreja Católica. Isso ilustra perfeitamente o tamanho do abismo que existia entre o que Portugal achava que estava acontecendo e a realidade do Brasil. De um lado, a metrópole queria moralidade cristã, monogamia estrita, tudo nos moldes europeus. Mas aqui na colônia, a realidade era nua e crua. Os homens praticavam a poligamia abertamente, adotaram todos os costumes locais e existiam até concubinas públicas protegidas pela própria comunidade. Quebrar as regras era a norma, impulsionada pela pura falta das instituições que controlavam tudo lá na Europa. E, gente, olha a maior ironia histórica de todas aqui. Os documentos da época mostram que a desmoralização chegou num nível tão extremo que até mesmo os padres e clérigos, sim, os caras que foram enviados para botar a ordem e impor a moral cristã, estavam cometendo crimes violentos e caindo de cabeça nos costumes locais, vivendo abertamente na poligamia. Dá para acreditar? Os próprios guardiões da moral chutaram balde. Se até a igreja estava cedendo desse jeito, o projeto colonial de Portugal estava claramente por um fio. Seção 3. A mulher como elemento de fusão. Já que as regras importadas não estavam funcionando, a gente precisa mudar o foco para entender quem de fato construiu a base demográfica dessa nova terra. E é aqui que o papel fundamental das mulheres indígenas entra em cena. Olha só os pontos cruciais dessa gênese demográfica. Os primeiros colonizadores simplesmente contornaram a Igreja Católica. Eles se aliaram às tribos e formaram uniões com as mulheres indígenas, ignorando completamente qualquer tipo de casamento religioso. Foram essas uniões, totalmente fora do radar da Igreja, que criaram uma nova população mista, os mamelucos ou caribocas. A mulher indígena foi, na prática, a grande ponte cultural e biológica entre a nacionalidade tupi e os portugueses.
E o maior exemplo disso tudo, que aliás era o pesadelo absoluto dos padres, é a história de João Ramalho, lá na região de Piratininga. Esse cara abraçou tanto, mas tanto a poligamia indígena, que ele virou praticamente um patriarca de uma prole mista imensa. Ele acumulou muito poder e influência entre os nativos, mas vivia completamente à margem da lei cristã. Para a metrópole, o João Ramalho representava tudo o que eles queriam exterminar da colônia. Seção 4. O desespero do padre Nóbrega. Com os europeus vivendo como verdadeiros caciques e a sociedade desmoronando, a gente chega no clímax da nossa análise. O foco agora é como os jesuítas entraram em modo de gerenciamento de crise, vendo o controle escapar totalmente pelas mãos. Como a gente reverte essa miscigenação toda e salva a moralidade da colônia? Essa era a grande pergunta que tirava o sono das autoridades. E a resposta do padre Nóbrega, como a gente viu lá no começo, foi bem radical. E olha, beirava o pânico total. Para entender por que o Nóbrega fez o que fez, você precisa imaginar a situação nas vilas. O desespero por uma esposa europeia, ou pelo menos alguém assimilado aos costumes da igreja, era tão absurdo que os homens literalmente saíam no soco. Eles brigavam fisicamente para ver quem ia ficar com as pouquíssimas criadas solteiras que chegavam nos navios. Tinha colono indo implorar para o governador para deixar casar com a própria escrava, prometendo alforria na hora. A hierarquia social estava em colapso total. E é exatamente aí que entra aquela súplica que a gente discutiu. Pedir ao rei, pelo amor de Deus, para mandar órfãs portuguesas para cá. O plano do Nóbrega era muito prático. Enfiar uma mulher europeia e cristã na casa de cada colono, forçar o casamento tradicional católico e, com isso, tentar domar os assentamentos. A ideia era afastar os homens da influência indígena e importar a moralidade europeia a granel. Seção 5. O destino das órfãos. Bom, a coroa escutou. Os navios começaram a chegar, cheios de jovens órfãos enviadas pela rainha. Mas será que esse plano mirabolante funcionou? Vamos ver o que realmente aconteceu quando essas mulheres colocaram os pés no Brasil. O que é muito louco de ver aqui é que o plano fracassou imediatamente. Essa carta do Frei André Torneiro para a Rainha Catarina conta tudo. Ele relata que as órfãs que Portugal enviou estavam completamente abandonadas e desamparadas, simplesmente porque ninguém queria casar com elas. A solução perfeita do Nóbrega virou uma crise gigantesca da noite para o dia. Mas vem cá, se os colonos estavam saindo no soco por esposas antes, por que agora eles rejeitaram essas europeias? A resposta é chocante. A moralidade, de repente, ficou cara demais. Os colonos perceberam o poder de barganha que eles tinham. Afinal, eles já tinham suas famílias mistas estabelecidas fora das leis da igreja e viviam com muita liberdade. Eles basicamente disseram: a gente só casa com as órfãs do rei se vocês pagarem muito bem por isso. É isso mesmo, eles exigiram suborno. Eles queriam dotes financeiros altíssimos ou que a coroa garantisse cargos no governo em troca de levarem essas moças para o altar. Surreal, né? Então, o grande ponto dessa nossa análise é que, não importava o quanto a metrópole mandasse carta ou tentasse impor regras puristas, a realidade se impôs. Os europeus pioneiros não exterminaram os nativos da costa logo de cara. Eles se misturaram, eles absorveram e foram absorvidos. A necessidade de sobreviver e a força da assimilação cultural falaram muito mais alto. Foi essa engenharia demográfica super caótica e bagunçada que formou a verdadeira base da nossa população lá no comecinho de tudo. E a gente encerra essa análise com uma baita reflexão. Quando a gente tira aquele filtro higienizado da história e olha para os fatos como eles realmente foram, padres em pânico absoluto, colonos exigindo suborno para casar, e uma identidade nova sendo moldada puramente na base da sobrevivência e da quebra de regras, tudo fica muito mais complexo, não acha? Isso muda completamente como a gente enxerga as raízes do Brasil. A nossa história não foi um roteirinho planejado lá na Europa, foi um improviso gigantesco. Valeu demais por acompanhar mais esse material com a gente e até a próxima.